Então, você que é o meu público querido aí de casa aqui do nosso canal, Dalvani Vitorino. Gente, se inscreva no canal, compartilhe o canal e toque o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Gratidão. A primeira vez que tive a oportunidade de ver esse espírito, eu me encontrava na infância. Tratava-se de um jato de luz. Por isso mesmo, apresentava-se-me informe. Eu escutava uma voz melodiosa que me animava. Quando mais tarde eu fui vítima da enfermidade que me prostrou no leito, entre os meses de junho a dezembro de 1944, eu senti um amparo especial, uma voz cantante e dócil. Posteriormente, quando me tornei espírita e já estava exercitando a mediunidade desde antes, vim a tomar conhecimento que se tratava de um espírito amigo, conforme o declarara no dia 5 de dezembro de 1945, numa reunião íntima. Quando estive com Francisco Cândido Xavier, no mês de março de 1948, e ele honrou-me convidando-me para ser seu hóspede em Pedro Leopoldo, após a primeira noite no seu santuário doméstico, eu perguntei de quem era meu guia. E ele disse-me que não estava autorizado a informar-me, mas que se tratava de um ser venerando. E deu uma descrição muito sucinta. Somente mais tarde, quando comecei a psicografar as mensagens firmadas por um espírito amigo, é que vim ter ideia da grandeza da entidade espiritual. Feita pela primeira vez por ela mesma, sugerindo que a chamasse de Joana de Ângeles. Ela me sugeriu visitar San Miguel Nepantla, um lugarejo próximo de Cuernavaca, e apontou-me um amigo que estava gravando aquela época. Escombros da antiga fazenda, ela revelou-me tratasse da reencarnação de Sor Juana Inês de la Cruz, nome que ela recebeu ao aceitar os votos perpétuos na ordem a que se consagrou. E narrou-me que fizera parte das histórias republicanas na independência do Brasil, sendo a Madre Joana Angélica de Jesus a abadesa do convento da Lapa, na Bahia. Mais tarde, em um diálogo íntimo, ela me falou que logo depois que desencarnou em Salvador, em 1823, ela foi convidada pelos espíritos nobres a participar da equipe de O Consolador. E teria firmado uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada A Paciência, como espírito amigo, e mais uma outra sobre a caridade. Cada dia, para mim, é um ser que se renova pela profundidade dos seus ensinamentos, pela maneira gentil e bondosa com que me vem ajudando no processo de autoiluminação. Então, Joana de Ângeles, para mim, pessoalmente, é o anjo da caridade e da misericórdia que o Senhor da vida colocou no meu caminho, a fim de que eu erre menos e possa seguir fiel dentro da medida do possível até o fim. Que logo depois da morte de Jesus, no período dos testemunhos, nós nos conhecêramos. No entanto, aquele filho que desencarna com ela identificou como uma pessoa que nos é muito querida. Os nossos vínculos, portanto, têm início aí, por volta do ano 56, 57 da nossa era. E posteriormente, nos dias de Francisco de Assis, novamente esses vínculos estreitaram-se. Tivemos vários encontros e reencontros através da história, mas foi sob o sol de Assis que, em verdade, eu teria restaurado o compromisso de servir Jesus. Nos séculos que prosseguiram, nos dias terríveis da Inquisição e mais tarde na história da França, voltamos a encontrar-nos, particularmente no século XVII. A partir de então, os nossos vínculos foram espirituais.
Ela estava no mundo espiritual, eu me encontrava na terra e vice-versa. Com uma das maiores bênçãos da minha vida. Ela jamais me chamou a atenção de maneira rígida. É sempre dócil. Invariavelmente, quando eu me equivoco, o que acontece sempre, ela me narra um fato. Ou então ela escreve uma mensagem. No ano de 1962, eu passei por uma grande prova que se prolonga, de certo modo, até hoje nas suas consequências. Naquela época, as dores foram tantas que eu emagreci 15 quilos em 40 dias. E surgiu uma dor de cabeça que eu mal podia colocar o pé no chão. Tendo que trabalhar, eu era funcionário público. Certo dia, que eu considero o clímax, ela apareceu-me como de costume, como se não tivesse conhecimento. Então eu lhe disse: a senhora tem escrito para tantos. Eu tenho experimentado dores tão cruéis. Eu gostaria tanto que a senhora me falasse, me desse uma mensagem pessoal. Ela sorriu generosa e disse: meu filho, eu sempre escrevo na segunda pessoa do singular. Tu, ti. É para ti que eu escrevo. Se tu desejas alguma mensagem, lê aquelas que eu tenho escrito. Ainda não havíamos publicado nenhum livro. Eu houvera publicado algumas mensagens, nunca mais do que 20. E então, ela percebendo o meu sofrimento, ela me disse o seguinte: havia uma fonte em uma floresta. Esta fonte não tinha minadouros muito fortes. E certo dia a fonte teve um sonho. Que bom seria se eu pudesse crescer até a borda, para que os pássaros bebessem em mim, os animais sorvessem e, quem sabe, algum viajante sedento também pudesse nutrir-se, dessedentando-se. Deus ouviu, choveu, a fonte cresceu e veio até a borda. Os animais começaram a usá-la, as aves e alguns viandantes. A fonte ficou tão entusiasmada que disse: que bom seria se eu me transformasse num córrego, num regato. Eu iria irrigar as raízes das árvores e abençoar terras áridas. E Deus, por misericórdia, permitiu, através da chuva, que a fonte transbordasse, dando origem a um regato. E quando o regato começou a lamber as raízes de árvores ressequidas, que agora renovavam-se, entusiasmou-se e disse: eu gostaria tanto de ser um rio para alcançar o mar. E Deus, que é sempre a generosidade absoluta, fez que chovesse. O regato cresceu, as águas avolumaram-se, aproveitando a sinuosidade do solo e as diferenças de níveis, o regato transformou-se num rio. Repentinamente, ele entrou por uma garganta que não tinha saída. Havia muitos escolhos, pedras, paus. E o rio ficou próximo do mar, mas não o alcançou. E começou a dizer: meu Deus, eu gostaria tanto de chegar ao mar, mas tantos impedimentos. Então Deus, que é todo misericórdia, fez que chovesse. E o rio continuou crescendo, crescendo, até que um dia ele vai transpor o obstáculo maior e vai diretamente ao oceano. Assim é a tua história. Se tu pretendes o oceano divino, que nenhum impedimento te dificulte a marcha, permanece. Se há escolhos, se há impedimentos e obstáculos, silencia, cresce na vertical. E um dia tu transporás esses obstáculos, porque o oceano do amor divino é a fatalidade que nos aguarda. Então, só me resta dizer gratidão a todos vocês que são aqui do canal Dalvani Vitorino, aqueles que passaram por aqui e gostaram dos vídeos, se inscreveram no canal, compartilhe o canal Dalvani Vitorino e toca o sininho para receber as notificações que tem vídeos novos todos os dias. Muita paz, muita luz para o nosso Divaldo, semeador de estrelas.